Fala galera, boa tarde, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Muito obrigado para vocês que estão aí acompanhando o canal. Vocês estão vendo que eu estou postando vídeos de corte dos podcasts que eu já participei e também estou postando alguns vídeos autorais como este daqui, ou seja, vídeos que eu não participei de podcasts, vídeos que eu estou gravando com o queridíssimo Matheus, que está aí no outro lado da tela editando os vídeos. E ontem eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram. Muita gente manda pergunta lá no Instagram. E eu estou aqui agora para responder algumas dessas perguntas, tá bom? Eu acho que são perguntas que acabam ajudando todo mundo aí, acaba ajudando um monte de gente. Então vamos partilhar essas respostas aqui com vocês, de modo que vocês consigam utilizar essas perguntas aí na vida de vocês também, beleza? Então vamos fazer uma aqui. O Lucas perguntou: como foi ou como vencer a timidez? Como você venceu a timidez ou como vencer a timidez? Bom, timidez, pessoal, é uma coisa relativamente comum na sociedade. É comum as pessoas se sentirem tímidos e tem que diferenciar timidez com introversão. Tem pessoas que são relativamente mais introvertidas, são pessoas que não são pessoas que gostam de conversar, ou pessoas que gostam de socializar, ou pessoas que gostam de sair por aí. Essas pessoas não necessariamente são tímidas, afinal de contas, quando elas o fazem, elas conseguem fazer com tranquilidade. Timidez é uma pessoa que não consegue, de fato, muitas vezes uma timidez que atrapalha a vida da pessoa, aquela pessoa que não consegue socializar, ou muitas vezes não consegue falar alguma coisa sobre ela ou sobre o trabalho ou alguma coisa assim. Existem pessoas que são mais tímidas no sentido pessoal e existem pessoas que são mais tímidas no sentido profissional, social. Tem pessoas que não conseguem falar tanto do ponto de vista pessoal, tem pessoas que conseguem falar só do profissional, tem pessoas que não conseguem falar ou se abrir em vários âmbitos. Normalmente as pessoas não são tão tímidas quando falam sobre coisas técnicas. É como se a pessoa estivesse vestindo um personagem que impede que ela seja tímida. Aliás, é uma boa estratégia. Se você é uma pessoa tímida, você imaginar que está fazendo um personagem, provavelmente isso vai ajudar na sua timidez. Agora tem que tomar cuidado, pessoal, se essa timidez for extrema, ela pode ser um certo tipo de ansiedade social. Tá? Se você se sente extremamente ansioso, extremamente preocupado a nível de ter comportamentos de esquiva quando você precisa falar alguma coisa, ou quando você precisa participar de alguma reunião, ou quando você precisa socializar de alguma forma, falar com pessoas de alguma forma, e você começa a se esquivar, se você observa que você está se esquivando disso, toma cuidado, que isso pode ser um tipo de ansiedade social. E aí, obviamente, né, pessoal, para a gente entender se essa ansiedade vai ser prejudicial ou não, tem que ver o quanto que essa ansiedade está prejudicando você em nível pessoal, profissional e social. Se você está se esquivando muito devido à sua timidez, você deixa de ir nos lugares, você deixa de ir em entrevista de emprego, você deixa de falar com pessoas, pode ser que isso é passível de ser tratado a nível clínico, tá? Então tome cuidado com a sua timidez, porque essa esquiva em excesso ensina o seu cérebro a continuar se esquivando. A melhor forma de lidar com isso, primeiro, se isso for num grau significativo, você vai precisar de uma ajuda profissional. Segundo, se isso não for num grau significativo, se você não sofre de forma significativa, e aí só um profissional pode dizer isso, você pode tentar fazer um pouco mais as coisas nocivas do seu dia a dia. Tá? Se você tem muita vergonha de falar com o caixa do supermercado, se você tem muita vergonha de falar com o porteiro, se você tem muita vergonha de dar bom dia no elevador, comece a fazer isso, porque você se expor aos poucos ao objeto que você considera nocivo é importante para você criar uma coisa que a gente chama de repertório cognitivo. Ou seja, você se expõe àquilo e com o tempo você começa a saber lidar melhor com aquilo. Se você não se expor, você não vai criar repertório. Pelo contrário, você vai cada vez se esquivar mais e cada vez criar mais medo daquilo. Lembre-se, se você tem medo de apresentar um trabalho na escola ou de fazer uma reunião com seu chefe, quanto mais você se esquivar disso, mais medo você vai ter. Afinal de contas, você não vai estar batendo de frente com o seu medo e você não vai criar repertório para enfrentá-lo. Beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Como reprogramar o cérebro para vencer as crenças limitantes? Nossa, que pergunta profunda essa. Eu precisaria de mais ou menos umas 5 ou 6 horas para responder isso com bastante profundidade. Como a gente não tem esse tempo, vamos começar do começo e passar pelos pontos mais importantes. Primeiro,
Reprogramar o cérebro é uma coisa que não tem como fazer, né? Se você levar em consideração o termo reprogramar ao pé da letra. A gente tem como modificar algumas coisas a nível cerebral de forma que modifique algumas coisas a nível comportamental e funcional. Tá? Crenças limitantes não é o termo correto. Na psicologia na psicologia cognitiva a gente utiliza o termo crenças centrais. Tá? O que significa crenças centrais? Crenças centrais são ideias rígidas e generalizadas que a gente constrói sobre nós, sobre os outros e sobre o futuro. Por exemplo, é muito comum pacientes com depressão ter uma crença central de incapacidade. O paciente tem certeza, embora ele não verbalize isso muitas vezes, ele tem certeza que ele é incapaz, ele tem certeza que não consegue, ele tem certeza que os outros são melhores que ele. Normalmente a crença central ela fica mais a nível inconsciente, embora subconsciente talvez seja um termo melhor, embora seja difícil de caracterizar o que é isso, né? Mas quando eu digo isso, eu digo que dificilmente o paciente fala assim: nossa, eu sou incapaz, ou eu sou insuficiente. Dificilmente o paciente, a pessoa com depressão, verbaliza essa crença central dela. Normalmente essa crença central aparece em forma de uma coisa que a gente chama de pensamentos automáticos. O que são esses pensamentos automáticos? São pensamentos que vêm à cabeça do paciente, da pessoa, frente a qualquer situação do dia a dia. Então, uma pessoa com depressão ou uma pessoa com uma crença de incapacidade ou insuficiência, essa pessoa normalmente vai pensar como uma pessoa incapaz e como uma pessoa insuficiente. Então, ela vai falar: eu não consigo, isso não é pra mim, as pessoas são melhor que eu, o futuro é incerto, o futuro vai ser horrível, tudo vai dar errado, as coisas não dão certo pra mim, é sempre comigo o problema, sempre sou eu o culpado. A pessoa vai criar, devido a essa crença central de incapacidade, uma atmosfera cognitiva de pensamentos relacionados à crença central. Entenderam? Então é como se a crença central fosse uma semente e dessa semente surgem os pensamentos automáticos e a pessoa começa a ver o mundo como uma pessoa incapaz. O que a gente faz aí? Primeiro, não tem como a gente aniquilar a crença, não tem como a gente fazer com que a crença suma. Pelo menos não permanentemente. A nível clínico, normalmente a gente consegue desativar, enfraquecer a atividade dessa crença. E é muito comum isso, a gente vê os pacientes que chegam na clínica com essa crença super ativa, tipo, nossa, eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu sou incapaz. A gente consegue até quantificar isso de forma subjetiva, né? Pergunta para o paciente quanto ele acha que isso está aceso na vida dele. E depois de algumas intervenções clínicas, o paciente começa a diminuir a atividade dessa crença e esses pensamentos de incapacidade tendem a começar a diminuir também. A crença, pessoal, é como se fosse uma lente. Imagina que você está usando um óculos e a lente desse óculos seria essa crença central. E obviamente o paciente começa a enxergar o mundo por essa lente. Então, um paciente que tem uma crença de incapacidade, ele de fato distorce o ambiente em volta dele para encaixar na crença de incapacidade dele. Então ele começa a achar que tirar 9 numa prova não é suficiente porque não foi 10. Se ele recebe um elogio do chefe, ele fala: mas outras pessoas também recebem. Então o paciente começa a distorcer a realidade para justificar para ele que ele sempre é incapaz, como se ele enxergasse o mundo com uma lente de fato seletiva, tá? Uma lente que só deixa passar situações que corroboram aquela crença de incapacidade. O terapeuta ou algumas estratégias que você mesmo pode implementar na sua vida, como por exemplo tentar racionalizar sobre o assunto, tipo, será mesmo que eu sou incapaz, mas e as coisas boas que eu consigo e o que eu consegui fazer de bom? Isso faz com que a gente limpe essa lente e essa crença comece a se enfraquecer, né? E a gente comece a enxergar o mundo pensando: não, peraí, tudo bem, outras pessoas também receberam o elogio do chefe, mas eu também recebi, então eu também sou bom. Ou, pô, não tirei 10 na prova, mas tirei 9. E 9 é uma nota boa da prova. Eu tirei 8, 8 é uma nota boa. Então, quando você começa a enxergar o mundo por uma outra lente, essas crenças tendem a diminuir. E isso, obviamente, é produto de uma alteração de circuitaria no seu cérebro. Então, pense nisso. Pense qual a lente que você está usando aí para enxergar o mundo. Beleza? Então, a gente volta no próximo vídeo de perguntas e respostas.